vamos para nosso terceiro momento do dia, refletindo sobre teologia. Não sei se você teve a oportunidade de estar aqui desde o começo. Nós já conversamos sobre a graça, nós já conversamos sobre o princípio da nossa fé estar baseada somente em Cristo. E agora chegou o momento de nós conversarmos sobre somente a Deus glória. E nós tivemos uma dificuldade essa semana que não sei se os irmãos souberam ou perceberam, mas nós tínhamos feito um planejamento, tínhamos feito inclusive um convite, e o palestrante que estaria hoje aqui, ele não pôde se fazer presente. Soubemos disso, acredito que na quarta-feira. E aí nós tivemos que orar e correr atrás de alguém que pudesse estar aqui hoje para poder falar sobre o tema. E aí foi bem interessante que o primeiro nome que veio à nossa mente foi o nome do professor Marlisson Rego. Ele também é formado em teologia, um grande estudioso, e ele foi nosso professor no seminário. E eu liguei para ele, assim que eu lembrei, foi na quarta-feira, acho que na quarta-feira à noite. Na terça-noite, né? E eu liguei para ele, assim que eu falei com ele no telefone, ele falou: que surpresa, Farley. Eu estava essa semana arrumando as coisas aqui em casa e Vilma encontrou a sua monografia. E o tema da minha monografia foi sobre o resgate dos ideais da Reforma Protestante. E ele falou, e era justamente sobre a Reforma Protestante. E eu disse para ele, foi por isso também que eu liguei para o senhor. E aí eu apresentei o tema, eu falei, tá vendo? Eu já estava trabalhando e ele não teve nem como dizer não. Ele aceitou e, na verdade, ele uma figura muito especial, não só para mim, mas para pastor Vitor, Luciana, pastor Antenor, Paulinho, Kelly, porque todos nós estudamos ali no seminário com ele, e eu não vou me esticar porque a palestra é dele, não é minha, então já vou convidá-lo a vir aqui à frente, mas só para apresentá-lo e para a gente ter uma alegria, professor, poder tê-lo aqui nessa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite, que Deus possa usá-lo e abençoá-lo nesse momento. Eu falei no seu trabalho exatamente porque era para você estar falando. Estou dizendo aí, eu lembrei do trabalho dele de monografia, porque eu disse, era você que devia substituir o querido irmão que não pôde vir até aqui. Mas quero primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de rever esses meus laços afetivos com esses meninos e meninas que me proporcionaram momentos de reflexão sobre um texto que Paulo escreveu aos Coríntios e que me vem à mente nesse momento, né? Sede firmes e abundantes, né, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, muito mais ainda por saber que eles e elas estão aqui em Maceió, levando adiante a missão, vocacionados, né, e chamados por Jesus Cristo, numa sociedade que, em qualquer lugar, seja em Maceió ou não, em outro local do mundo, está extremamente carente de valores, e valores que estejam relacionados ao reino de Deus e aos desígnios de Deus, para que nós tenhamos de fato uma sociedade que se aproxime daquele ideal que, depois da música que ouvimos agora, a gente não quer nem se arriscar a dizer certas coisas aqui, mas acredito eu pela fé que Deus pensou num ideal para cada um de nós, não é? E que ele está se desenrolando, está se desenvolvendo dentro da história humana, e cada um de nós somos parte, não é, desse plano divino. Essa é a minha confissão de fé nesse momento, e quero também agradecer a Deus por estar muito feliz recebendo de Deus essa oportunidade marcante em minha vida, de ver que esses valores do reino de Deus e dos seus desígnios na história estão sendo objeto de interesse aqui nesta tarde, não é? Por vocês. Mais uma vez,
Então, espero que tenhamos bons momentos, nos minutos que se seguem, com a ajuda de Deus, que Deus nos ajude, não é? E mais uma vez agradecer ao pastor também, Roberto Amorim, por permitir, né? E ao mesmo tempo o cuidado que eu sei que ele sempre teve, como ex-professor do seminário também, ao enviar alunos para o seminário. É uma pessoa extremamente criteriosa. E eu estava dizendo que o seminário é como, fazendo uma analogia a grosso modo, um computador. Se você dá boa entrada, ele oferece boa saída. Então, vejamos aqui o que é que nós podemos fazer diante de um convite de terça-feira para cá, quando eu estava indo na cidade que não estava em Recife, eu estava na cidade chamada Pesqueira, no interior de Pernambuco, quando o Farley ligou para mim. Então eu só retornei a Recife na quarta-feira à tarde. O pedido de Farley foi para que nós buscássemos resgatar alguns princípios e ideais da reforma, levando em conta um dos princípios da reforma, que é glória somente a Deus, o soli deo glória. É interessante que quando nós estamos diante de um personagem tão importante para a nossa história como igreja, como Martinho Lutero, é preciso entender que a importância não está só no indivíduo, mas nas circunstâncias históricas que estavam ao redor de Martinho Lutero, e entender também que as coisas não se dão na história por rupturas. Existe uma cadeia de acontecimentos, uma série de eventos considerados de causas e efeitos, e é interessante para que a gente possa entender a situação em que Lutero se encontrava, entender alguns antecedentes, já que a reforma não é na verdade uma autoria de Lutero. Lutero é um personagem que se desemboca uma tendência que já estava sendo construída na história. Isso é importante para a gente, que dentro da visão da tradição judaico-cristã tende a perceber a revelação de Deus também através da história, dos eventos que são refletidos e analisados depois de um certo passar de tempo. Os eventos acontecem e depois nós começamos a percebê-los a partir de uma reflexão. É preciso que se entenda que no século XVI nós temos uma sociedade que está passando por mudanças entre o período medieval, passando para o período moderno, através de um período chamado de Renascença. Em que consiste esse período? Ou seja, havia um desenvolvimento, uma espécie de desenvolvimento de espiritualidade primeiramente leiga, não sacerdotal naquela época, e o surgimento de ordens religiosas que questionavam muito a riqueza da igreja. Por exemplo, há um ponto de mutação interessante a gente considerar o Francisco de Assis, não é? Bastante conhecido nosso também, através da famosa oração de São Francisco, não é? São Francisco tornou-se uma espécie de símbolo dentro do cristianismo. O pessoal que lida com a área de ambiente, inclusive, costuma dizer que São Francisco de Assis é o padroeiro do meio ambiente. Geralmente coloca, né, uma data no ano, dentro da Igreja Católica, para lembrar desse personagem. Mas eu queria pensar num aspecto mais ligado a nosso tema, que é o questionamento que Francisco de Assis fazia sobre a riqueza da igreja naquele momento. Na verdade, havia um ideal de liberdade, diríamos assim, e essa liberdade para Francisco de Assis, ou seja, a liberdade da igreja, para ele, na circunstância histórica que estava vivendo,
passava exatamente por refletir muito sobre o ideal de pobreza. Esse é um discurso um pouco estranho, passado alguns séculos para nós hoje. Mas para uma melhor compreensão disso, eu faço um recurso aqui a um teólogo mais próximo de nós, que é o Comblan, um teólogo que atua aqui na Paraíba, e ele faz uma reflexão, o José Comblan, sobre esse movimento de pobreza que mexeu com o pensamento de Francisco de Assis. Ele dizia assim: os movimentos de pobreza querem restituir a liberdade da igreja em face da necessidade de defesa da instituição contra as ingerências dos príncipes, de autoridades políticas e sociais. Então vejam bem que há uma coisa que também, não é, nos traz à mente hoje, essa relação próxima entre igreja e política. Não estou falando entre fé e política, eu estou falando da relação entre igreja e política, não é? E essas ingerências de príncipes, de pessoas com notório poder aquisitivo, com influência na sociedade, tornou-se para Francisco de Assis algo que colocava em dúvida se a igreja estava realmente livre para seguir a sua missão. Ou seja, quem era a autoridade na igreja? Seria Cristo ainda a autoridade da igreja? Ou essas pessoas que estavam ingerindo na igreja? Francisco de Assis teve uma intuição no século XII, eu ainda estou fazendo um preâmbulo, teve uma intuição de que o maior problema da igreja no segundo milênio era a riqueza da instituição. E seus seguidores, chamados franciscanos, estabeleceram-se preferencialmente em cidades. Havia um crescimento urbano naquela época. E já no século XIII, franciscanos e dominicanos eram os conselheiros nas cidades. E ensinava os valores da vida, a vida comunitária e da solidariedade organizada, buscando refletir naqueles ideais da igreja no primeiro século, na Igreja de Cristo. Nesse contexto de cidade e espiritualidade surgiu, a cidade era algo fundamentada na técnica, não é? Basicamente a cidade é um resultado do desenvolvimento da técnica. Então há uma relação de espiritualidade técnica entre artesanato e serviços, e a igreja começou a ser uma igreja entre aquelas pessoas mais esclarecidas e que tinham uma determinada presença na sociedade, seja ou por posse, ou intelectual, ou por poder intelectual, por conhecimento. Existia a igreja dos leigos, então havia como se fosse uma igreja de cima e uma igreja de baixo, que estava, vamos dizer, grosseiramente assim falando. E nesse período surgiu um público considerado maduro para os ideais da reforma. Por quê? Surgiu uma classe pensante, uma classe crítica. Crítica aqui que eu estou falando é que poderia analisar as coisas à luz de um critério, ou seja, do critério bíblico. Era um público que começou a ansiar por uma igreja onde as pessoas pudessem ser ajudadas por elas, e não uma igreja que se tornasse um peso sobre elas. Então, nesse período, entre o final da Idade Média e a Reforma Protestante, um dos enfoques dados foi aos escritos de Agostinho. Agostinho se tornou uma espécie de um guia teológico da igreja por pelo menos 8 séculos. E o que era importante para Agostinho, e eu estou falando de Agostinho porque é preciso entender que o Lutero era um monge agostiniano. Então, a formação de Lutero era com base na teologia de Agostinho. Agostinho considerava a experiência religiosa como sendo definidora do conhecimento de si e do próprio Deus. É interessante como Lutero vai absorver isso. Ele vai dizer que a teologia, um dos escritos de Lutero, a teologia é, na verdade, o assunto da teologia é Deus e o homem, mas Deus e o homem não separados. É Deus e o homem na relação que existe entre eles, e qualquer coisa que a teologia venha apresentar fora disso, ele dizia que era uma espécie de veneno. Era extremamente radical nesse sentido. Ou seja, a relação pessoal com Deus era a base da teologia.
É interessante isso porque nós estamos aqui para colocar em xeque esse princípio da Contra-Reforma, que a fé era um ato intelectual. A fé, na verdade, derivava de uma experiência pessoal com Deus. Isso aí é um elemento que vai fazer parte do pensamento de Lutero como monge agostiniano. Depois que ele abandona o curso de Direito, ele rompe com o curso de Direito, eu estou falando agora de Lutero, ele, 1505 a 1507, ele entra no mosteiro agostiniano, da ordem agostiniana, e ele faz isso porque ele faz um voto. Segundo ele, ele fez um voto a Santa Ana, que é a mãe de Maria, nas Escrituras. E porque ele voltava da cidade dele, em Eisleben, ele voltava da cidade porque um amigo, um colega de classe do curso de Direito havia falecido, isso mexeu muito com ele. E quando ele retorna, uma tempestade muito forte, né? Naquele tempo a gente não tinha carro, ônibus nem metrô, então ele vinha andando pela estrada e muito raios. E ele passa por uma experiência crítica de vida e de morte, achando que Deus livrou ele por um triz de morrer por um raio. E ele faz um voto, então, aí de entrar para um mosteiro e achando que a vida dele, a entrada no reino de Deus, se daria pela entrada no mosteiro. Certo? Abrindo esse parênteses aqui, eu retorno ao ponto de que a questão outra, além da experiência religiosa com Deus, o ser humano tem um desejo inato pela felicidade. Se perguntar aqui quem quer ser feliz, eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Não é? E para Agostinho, essa era a base, inclusive, da filosofia. Não fazia sentido nem estudar filosofia nem teologia se não fosse para atender a isso que está no anseio de todas as pessoas. As pessoas querem ser felizes. Essa é a realidade. E ele dizia que essa busca pela felicidade é um chamado de Deus geral para a humanidade, como um chamado inato. Você que traz esse desejo de ser feliz no seu coração, você já está ouvindo o chamado de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Certo? Ele chamava isso de saudade do paraíso. O desejo pela felicidade, para o pensamento agostiniano, é a saudade do paraíso. Então, dessa forma, o conceito de experiência, ele tomou conta da sociedade daquela época, porque passou a ser uma palavra que fazia parte tanto do vocabulário teológico, a necessidade da experiência, como do vocabulário científico. Só que aí eu preciso chamar a atenção de uma coisa, é que a experiência no sentido científico não é o mesmo sentido de experiência no sentido religioso. Acho que os meus alunos lembram quando a gente falava alguma coisa sobre isso. A experiência no sentido científico, a pessoa que conhece, com a relação com o objeto a ser conhecido, é uma relação de domínio. Você pega uma água, bota lá para ferver, diz a hora que a experiência começa, diz a hora que termina, manipula, faz o que você quiser para dizer que depois você conhece. Mas na experiência religiosa é uma experiência com Deus. E Deus não pode ser colocado sob domínio de ninguém. Então, o conceito de experiência como a relação entre aquele que deseja conhecer e aquele que conhece é uma experiência de participação. Então, nós participamos, por exemplo, né, nesse desejo de sermos felizes, de uma vocação, de uma experiência onde nós ouvimos um chamado de Deus, um chamado geral a toda a humanidade. Dessa forma, essa orientação foi adotada por Martinho Lutero, principalmente no tocante à condição do ser humano de pecador e à condição do chamado de Deus, que busca o ser humano e vai buscar restaurar essa relação através da sua graça. Então, a relação entre pecado e graça se tornou o fundamento, né, do pensamento, não somente de Agostinho, na relação entre homem e ser humano, quer dizer, a condição humana pecadora e a condição divina de perfeição, não é? Como é que se dá essa relação nesse sentido? O método da experiência abriu caminho para o movimento reformador, porque entendam bem agora a questão da reforma. Acho que aí estava revendo os escritos do meu ex-aluno, o Farley, e ele lembra muito bem lá. A reforma é, antes de tudo, um conceito de reforma do indivíduo. Porque, pensem bem, se de um lado nós temos Deus perfeito, imutável e eterno, não é?
e do outro lado o ser humano que caiu. Quer dizer, a reforma nessa relação, ela tem que se dar acima do indivíduo, e não porque Deus precisa ser reformado. Quem precisa ser reformado é o ser humano, certo? Então, devemos ter em mente que o que vai levar ao conceito de reforma, com desdobramento institucional, é, antes de tudo, algo que passa por uma relação e uma visão do indivíduo, da pessoa, do ser humano. Então, Lutero, como professor de ética e dialética, a partir de 1508, na recém-criada Universidade de Wittenberg, após obter o grau de doutor em teologia, passou a ocupar-se da cátedra de leitura na Bíblia. E esse foi o primeiro passo de Lutero para a elaboração da doutrina central na sua teologia, a justificação pela fé. Ou seja, nessa relação, como é que se justifica a entrada do homem no reino de Deus, ou no reino dos céus? Não é? Só tem um jeito: você aceitar a condição e o meio que Deus lhe oferece. Não há nada que você possa fazer na sua condição caída, não é? E mesmo que você queira, você não tem a possibilidade de restaurar essa relação de um modo satisfatório do ponto de vista de Deus, extremamente salutar. Então, a justificação pela fé está ligada exatamente a essa experiência religiosa. Quando eu falo religiosa, eu falo daqui, não é a religião em particular, eu estou usando religiosa no sentido de relação com Deus, tá certo? Daqui para frente, quando eu falar experiência religiosa, eu vou querer dizer isso, experiência no sentido da relação com Deus, o religio, a religação com Deus. E, nesse sentido, o conceito de experiência, então, vai ser um conceito que vai unir, né, tanto a questão da ciência na Renascença, quanto a questão da teologia. Tá? O conceito de experiência, guardadas as diferenças que eu acabei de falar sobre o que é experiência religiosa, enquanto o sujeito deixa de ser ativo e passa a ser participante, né? Não somente passivo. Eu não gosto muito dessa experiência passiva, porque uma vez que a gente tem uma experiência com Deus, a gente é levado a agir e atuar também, mas participando agora mais próximo da natureza divina, tá? Ou dos ideais do reino. Portanto, a leitura da carta aos Romanos também, a justificação pela fé, mexe com Lutero, e a interpretação que ele dava a Agostinho no tratado sobre o Espírito e a Letra. Também é importante, uma obra para pensamento de Lutero, essa obra de Agostinho. Bom, o que eu quero dizer é que, nesse sentido, baseado na questão só se justifica a entrada do ser humano se ele aceitar, né, o testemunho do Cristo e, por desdobramento, depois, nós hoje, o testemunho apostólico, que eu estou falando da fé aí no sentido de Hebreus mesmo. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dar uma definição de fé bastante interessante e pertinente aqui. Diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se esperam. Acho interessante isso, porque até de um modo antropológico, se a gente for falar, deixando a fé no sentido religioso um pouquinho de lado, isso participa da vida da gente, não é? Quando o Farley chegou para mim e fez um convite, eu disse: não, eu estarei lá. Eu não tinha como ter certeza disso aí, a não ser que eu disse: olha, vamos confiar que esse evento vai acontecer baseado no seu testemunho, e ele, baseado no testemunho que eu dei de que eu estaria aqui também, ele se preparou, organizou, etc. Se você vai fazer uma viagem, você compra uma passagem aérea, ou seja lá, e a pessoa diz: olha, você vai sair tal dia daqui, vai chegar em tal lugar, aí você já faz as malas, já diz a quem está lá lhe esperando: chega tal hora, e a pessoa vai lá lhe buscar. De onde é que vem essa, não é? Quer dizer, existe uma fé no sentido antropológico, que eu quero dizer assim, que mapeia a nossa sociedade, a nossa existência. Nós não fazemos, nós dependemos de fé para viver, nós dependemos de fé para nos relacionar, nós dependemos de fé para nos estabelecer enquanto sociedade, não é isso? Então, nesse sentido, a relação entre a fé mediante a liberdade e a graça causa em Lutero uma profunda desaprovação em relação a algumas perspectivas humanistas, não é? Então,
quero aqui também dizer o seguinte: para quem coloca Lutero apenas como humanista, eu quero dizer que não é bem assim. Pelo menos a gente olha para os escritos dele, ele tem um confronto com Erasmo de Roterdã muito sério, não é? Quando Erasmo coloca que para se relacionar com Deus, o ser humano basta querer e está resolvido. E Lutero vai questionar essa visão de liberdade de Erasmo. Mas vamos passar aqui adiante. Eu queria comentar com vocês o seguinte agora. Gostaria de apresentar algumas posições de Lutero em termos de suas teses, mas quero dizer o seguinte, que a partir do momento que a justificação pela fé é colocado por Lutero como a justificativa para a entrada de um homem, de uma mulher, de um ser humano em geral, dependente, não é isso? No reino de Deus pela fé, coloca-se em xeque qualquer outro elemento que não seja a relação com Deus, mas que seja uma coisa objetiva, gerenciada por uma estrutura, que são os sacramentos, por exemplo, da igreja, que eu vou chamar aqui romana. Por que eu quero chamar de igreja romana? Porque quando a gente fala de igreja católica, de certo modo, o sentido de universalidade, nós não somos contra esse sentido, de que a igreja de Cristo ela é universal. Apostólica, também nós não somos contra, porque a gente tem a Bíblia, o Novo Testamento, o testemunho apostólico está conosco. Então nós somos uma igreja apostólica, né? E aqui me permita falar, a igreja batista, da qual eu faço, também comungo da mesma fé. Quer dizer, nós somos uma igreja apostólica, que estamos fundamentados no testemunho dos apóstolos, embora não estamos fundamentados na sucessão pessoal de apóstolos. A diferença é essa. Nós estamos fundamentados na sucessão do ensino apostólico, certo? Mas nós não somos uma igreja romana. Esse é o ponto, então, que eu quero destacar aqui. Então, eu vou chamar a igreja contra a qual Lutero se posiciona da igreja romana. Mas é um problema, porque é dessa igreja que ele faz parte. Entendam que não é fácil para Lutero. E aí está a grandiosidade que eu entendo profética e desse homem. Apesar de suas limitações de personalidade, de a gente às vezes questionar algumas coisas que ele escreveu depois, mas vamos deixar claro que existe uma certa grandeza desse homem, fundamentado na sua fé em Deus. Eu acho que esse é exatamente o motivo da sua grandeza nesse momento, é que ele está fundamentado numa experiência pessoal com Deus, que não é gerenciada, que não é administrada por uma estrutura eclesiástica, que fazia o gerenciamento dessa relação com Deus, entre Deus e as pessoas, através de sacramentos e outras coisas. Então, Lutero, na verdade, ele se mantém nessa experiência, nesse conceito de experiência pessoal com Deus, ele se mantém dentro daquilo que o Evangelho de Lucas coloca no capítulo 17. A vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentre vós, ou segundo algumas traduções que não há problema, e eu acho até interessante, o reino de Deus está dentro de vós. Então eu chamo a atenção disso porque volto a falar sobre a importância da experiência pessoal de um ser humano com Deus, não é? Isso não pode ser gerenciado por uma estrutura, por uma instituição, não é? Então há uma dimensão nessa relação que coloca o cristão numa relação de tensão com o mundo, não é? Percebam bem, o mundo que eu falo é aquele mundo conhecido na época, da cristandade, onde a igreja, através dos sacramentos, através da oração pelos mortos, através de oferta de perdão para retirar pessoas do purgatório, né? Colocava-se como um peso, não é? Detentora de um poder fiscal, um fiscalismo, não é? Em cima das pessoas
que, nesse intuito de encontrar a felicidade, não estavam percebendo um outro caminho naquele momento, não é? Principalmente o público leigo, porque a fé naquele tempo, gente, não era dada pela leitura da Bíblia. A fé era você aceitar o que a autoridade eclesiástica dizia. Se aquilo fosse bíblico, ou se fosse fruto de uma tradição eclesiástica, vinha do conceito de autoridade que se tinha, né? Por isso que Lutero vai precisar resolver esse problema de autoridade colocando o sola escritura. Só é um problema você ficar colocando a escritura e a autoridade eclesiástica no mesmo pé de igualdade, tá? Ou seja, a autoridade eclesiástica, ela é autoridade na medida em que ela se submete à autoridade maior, que é a de Deus revelado nas Escrituras. Então foi necessário que Lutero primeiro elevasse a condição das Escrituras ao papel de referência maior, certo? Esse é um primeiro ponto aí que vai quebrar com a questão da igualdade de autoridade entre Escritura e autoridade eclesiástica. Mas por que é que o cristão, então, ele vive essa tensão comum? Porque quando ele se depara com a sua experiência em que ele sente o desejo de felicidade, ele sente o desejo de liberdade e não consegue encontrar isso, que a instituição que deveria consolá-lo coloca sobre ele um peso, então está se estabelecida uma tensão. Por isso que havia um público que estava como se fosse assim, efervescente no sentido dos ideais da reforma, certo? O discurso de liberdade evangélica, vamos dizer assim, ela recebeu uma afirmação através das 95 teses de Lutero. Eu gostaria de apresentar para vocês algumas só. Vou pedir a ajuda, já está ali. Eu estou vendo ali e aqui. Ainda estou me acostumando aqui, viu, pastor, com a boa estrutura, porque eu não estou acostumado com tanta coisa boa, né? Aliás, estava muito gostosa da feijoada, viu? Bem, nós vamos considerar aqui algumas das 95 teses de Lutero que foram enviadas no dia 31 de outubro de 1517 a duas autoridades eclesiásticas. Uma foi o arcebispo de Mainz, na Alemanha, e o outro o bispo de Brandeburgo, Alberto e Jerônimo. Mas o que é interessante, chama a atenção aqui, é que um momento. Melhor bebida. O que é interessante é que essas teses foram escritas em latim. E aí eu quero chamar a atenção. Por que esse detalhe? Obrigado. Por que é importante a gente entender que Lutero escreveu essas teses em latim? Porque era a língua oficial, teológica, interna da igreja. Então, eu quero dizer que Lutero, portanto, não tinha de início uma intenção de que isso chegasse ao público imediatamente. Ele queria primeiro, dentro do respeito à autoridade eclesiástica, ele entendia que a sua forma de pensar, a sua denúncia sobre essa situação, mas ele coloca em denúncia porque ele havia descoberto na carta aos Romanos, e dentro da sua experiência, a experiência do pessoal de Lutero era a seguinte: tudo bem, eu vou lá à missa todo domingo, eu posso até pagar alguma coisa lá e que me ofereça em termos de perdão para mim ou de um parente, e eu começo a fazer as coisas, mas eu fico pensando, como é que eu vou ter a certeza de que aquilo que eu já fiz é suficiente para satisfazer a Deus em relação à minha condição pecadora? Porque Lutero entende que é o seguinte: pecados, como a igreja romana chamava, em termos de atos que contrariavam a lei de Deus,
eram simplesmente desdobramentos do pecado no singular, enquanto condição de separação entre o homem e Deus. Homem, que eu falo, infelizmente as mulheres estão incluídas aí também, certo? O ser humano está separado de Deus. Então, essa é a condição de pecado, derivado da questão adâmica, pecado adâmico. Então, percebam que a questão não é simplesmente você ter feito algo, resolver aquilo que você fez. O problema é uma condição, né, de separação que existe entre você e Deus, quer dizer, são os pecados que, segundo as Escrituras, fazem separação, não é? E como restabelecer essa relação espontânea, não é? Então, quando Lutero escreve em latim, é porque ele quer que a autoridade eclesiástica primeiro leia, veja o que ele está pensando, e mais ainda, eu não coloquei aqui a tese número 50, mas se vocês forem ter a curiosidade de ler entre a tese 50 e a 54, Lutero acreditava que se o Papa tomasse conhecimento dos abusos eclesiásticos que estavam sendo cometidos contra as pessoas, exigindo delas dinheiro para oferecer carta de perdão para elas e para os seus entes queridos que estavam lá no purgatório, que foi uma instituição criada também, e eu quero dizer, mas isso não é... Bom, temos aí uma discussão sobre isso que vamos deixar para um outro momento, outra ocasião. Mas havia uma situação de quase desespero, era uma situação entre o céu, o indivíduo não está nem no inferno, nem está no céu, mas ele está numa situação de quase desespero, onde ele pode ser retirado de lá, se a autoridade eclesiástica aqui fizer uma intercessão, e fará essa intercessão, quase do ponto de vista sacramental, porque exige a autoridade, exige a fé, vamos botar fé entre aspas aqui, esse tipo de fé, de quem está solicitando a intercessão, e está mostrando sua fé, porque está pagando alguma coisa à igreja, que naquela época precisava não somente construir a Basílica de São Pedro, mas acontece que o papado, a cúria da igreja, tem entrado numa situação de gastos que é bem comparada à situação do Brasil, gasta mais do que entra. Então, onde é que se ia buscar, olha que isso é antigo, viu? Onde é que a igreja ia buscar essa situação de recurso? A igreja tinha que aumentar impostos e taxas, etc. Para vocês terem uma ideia, como era a situação do clérigo. Os clérigos eram de pouca formação, eram pobres, pagavam multa porque viviam com concubinas por aí, e a igreja fazia do pecado a sua fonte de renda. Pecado havia se tornado uma fonte de renda para a igreja romana. Está entendendo? Essa era a situação que Lutero quer denunciar. Então, na primeira tese, e se ele escreveu em latim, ele não queria, eu vou afirmar categoricamente o seguinte aqui, certo? Lutero inicialmente não queria a divisão da igreja. Lutero queria uma igreja que fosse defensável pelas próprias pessoas, que as pessoas tivessem orgulho da igreja, tivessem admiração pela igreja. Elas queriam uma igreja melhor, elas não queriam simplesmente uma religião a mais, elas queriam uma religião melhor. Algo que lhes consolasse, lhes exortasse, lhes animasse na vida, mas não que lhe trouxesse mais peso ainda, ou lhe impusesse medo. Ninguém vai ser feliz por medo. Então, na primeira tese, e aqui já traduzida, porque dizer que as teses foram pregadas na Capela de 20 é bem, tudo bem, mas era normal que isso acontecesse. Todas as vezes que havia uma disputa na universidade, era normal, era uma divulgação, né? Olha, vai haver um debate sobre isso aqui, assim. Se pregava lá, como anunciando o que ia acontecer. Então, os humanistas que estavam interessados também, exatamente, numa reforma da sociedade, era um chamado humanismo cristão, se a gente podia dizer assim. Mas por que é que Lutero fica com o pé atrás em relação aos humanistas? Lutero defende o ser humano, mas ele é um humanista. Vamos colocar aqui uma outra questão importante em relação à Escritura. É que o movimento humanista, que Erasmo de Roterdã participava, e outros, inclusive o Calvino, era o seguinte:
é que você queria reformar a sociedade, queria uma sociedade melhor, fazendo com que voltasse ao conhecimento, o estudo daquelas obras antigas, os clássicos antigos, certo? A Odisseia, a Ilíada, enfim, vamos imaginar qualquer escrito aí famoso que através dos tempos, seja em hebraico, seja em grego, etc., os humanistas queriam pegar essas obras, queriam resgatar os valores melhores, éticos, que se estavam nessas obras, queriam trazer para a sociedade e inserir isso no cristianismo, na cristandade daquela época. Então, a diferença é que Lutero diz, olha, o problema é o seguinte, é que parece que é a mesma coisa, mas Lutero entende que a sociedade só será reformada, o indivíduo só será reformado, a relação com Deus só será reformada se a Escritura for orientadora, mediante a ação do Espírito Santo. Por quê? Você pode encontrar nessas obras uma discussão sobre muitos ideais do cristianismo, mas a questão é como pô-los em prática. E aí é que vem a questão da vontade. Para Lutero, era necessário que a graça de Deus, sumamente revelada em Jesus Cristo, ela ajudasse o ser humano a agir realizando o bem. Ou seja, para fazer o mal, qualquer pessoa faz por sua própria conta. Mas para fazer o bem, na sociedade que nós vivemos, é preciso o auxílio da graça de Deus. Porque o próprio Cristo, ao fazer o bem, foi crucificado. O ponto de tensão é com a sociedade caída, é com a realidade que nós estamos. Paulo diz, todos pecaram. Então nós estamos diante de um mundo que o Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Fazer o bem para Jesus, muitas vezes consistia em denunciar uma situação. Ora, quem está nas trevas não quer vir para a luz, porque ele teme que as suas obras fiquem escancaradas. Não é? Eu costumo dizer que uma das maiores evidências do pecado é a chamada lei do menor esforço. O que é mais fácil a gente fazer? Ora, mais fácil deixar as coisas como estão. Não é mais fácil, né? Fala. É sempre mais fácil deixar as coisas como estão. Ou até eu reclamar, mas deixar como estão. É muito mais difícil agir. Então, Lutero partiu para a parte difícil. Então, eu vejo uma grande ação da graça de Deus na vida desse homem. Primeira tese. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, quando diz, arrependei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15, afirmava que toda a vida dos fiéis deve ser um ato de arrependimento. Certo? Eu vou ler e depois a gente trabalha aqui, para concluir isso aqui. Um homem que verdadeiramente compra suas indulgências são os perdões, tá? Que compra os perdões para ele, para os parentes, é tão raro como um verdadeiro penitente. E aqui, preciso logo de saída falar um pouco sobre o penitente aqui, não é no sentido daquela pessoa que vai ao sacerdote, faz a sua confissão, o sacerdote passa para ele fazer alguma coisa, ele está fazendo uma penitência, depois ele volta e é absolvido, né, dos pecados. Mas na tese 31, penitente aqui é aquela pessoa que reconhece a sua natureza pecadora e a contrição pelo pecado, lembra da contrição? Isso é importante. Isaías, né? Ele coloca lá, palavra do Senhor, para quem atentarei eu? Para aquele que está contrito e com espírito abatido, né? Espírito contrito, coração abatido. Ele fala sobre o espírito e coração, reúne as duas coisas e fala em contrição e abatimento. Essa pessoa que está assim por causa da sua condição de pecado, que reconhece essa condição, é para quem eu atentarei. Jesus tinha ensinado isso em vários momentos, né? Ele fala sobre os dois homens que subiram ao templo para orar. Aí tinha um que dizia, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou ladrão. Sei lá, começou a falar uma série de coisas assim, exaltáveis. E depois tem um outro lá atrás que não tinha nem coragem de levantar a cabeça, assim, batendo no peito, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor Jesus disse, olha, aquele ali foi que saiu, o segundo é que saiu justificado.
olha aí, justifica-se esse aí, a entrada dele no reino de Deus. Mas não justifica-se por si. Na carta aos Romanos, Paulo deixa claro no capítulo 3, Deus é o nosso justificador. Isso é que é o ponto-chave nessa relação. Certo? Não há mérito, então. Se existe glória a alguém, se alguém é digno de glória, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Então é penitente nesse sentido, tá certo? É um programa de vida. A pessoa que vive, a partir do momento que ele se torna discípulo de Cristo, ele tem que entender que a sua condição é a condição de um pecador que está sendo tratado. É como se fosse um doente, que agora tem um médico que está tratando dele, e ele está sendo recuperado, ele está sendo medicado. Isso é o que Agostinho chamava de gratia medicinalis, né? Ou seja, graça medicinal. Tá? Então nós somos pessoas que eu gosto de pensar assim no saudoso pastor Merval Roser, né? Ele tem uma definição de igreja, e ele passou para mim quando tomando um cafezinho lá na sala do seminário, sala dos professores, né? 10h20 da manhã ele chegava lá e tomava café com a gente. Eu conversando com ele, e ele dizia: meu irmão, a igreja nada mais é do que uma associação de pecadores que se reconhecem como tais diante de Cristo e decidem se ajudar uns aos outros sob a orientação de Cristo. Achei muito interessante esse arremate que ele fez a respeito da sua noção de igreja, não é? Portanto, é a vida do penitente, nesse sentido, reconhecimento de que nós somos pecadores, mas não temos prazer exatamente nessa situação. Então, há um entristecimento ao mesmo tempo dessa condição. Na tese 33 ele diz: devemos guardar-nos particularmente daqueles que afirmam que esses perdões do Papa são o dom inestimável de Deus pelo qual o homem é reconciliado com Deus. Na tese 34, porque essas concessões de perdão só se aplicam às penitências da satisfação sacramental que foram estabelecidas pelos homens. Então a regra dos homens aí, o Papa só pode perdoar aquilo que foi quebrado por regra estabelecida por ele, né? E não por Deus. Depois ele diz, porque por Deus, só o próprio Deus mesmo pode, é isso que ele está dizendo, né? Tese 37, qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, participa de todos os benefícios de Cristo e da igreja, que são dons de Deus, são dádivas, mesmo sem cartas de perdão. Então ele estava quebrando aí com a questão, né, séria da venda das indulgências. 62, eu destaquei aqui um destaque em itálico, eu queria destacar de alguma forma, porque esse 62 fala exatamente da glória de Deus. Olha o que ele diz: o verdadeiro tesouro, quer dizer, uma igreja que se considere rica, é aquela que valoriza o sacrossanto evangelho. Então, lá no Apocalipse de João, tem igrejas que são consideradas, podia ser até consideradas ricas pela estrutura, não é? Pelas suas posses, mas ele diz: ó, tu não sabes que tu és pobre, és um nu, não é? Não tens nada. Porque o verdadeiro tesouro da igreja é o sacrossanto evangelho de quê? Da glória e da graça de Deus. Esse é o destaque que eu dou à tese 62, relacionado à temática que o Farley me pediu para trazer. Vamos a 63, agora vamos ver uns trocadilhos agora que a genialidade de Lutero faz. 63, mas este é, com mérito, referindo-se ao Evangelho da Glória, ele diz que é o mais odiado. Ele fala da perseguição que o coitado estava sofrendo e de muitas pessoas que iriam sofrer por conta disso. Por quê? Porque torna o primeiro que ele falava é o seguinte, é porque eu selecionei algumas teses, mas antes dessas ele está falando sobre a renda, o dinheiro arrecadado pelas indulgências. Então esse tesouro, ele compara dois tesouros, o tesouro do dinheiro acumulado e o tesouro do Evangelho. Então ele diz, este do Evangelho
é o mais odiado porque torna o primeiro, que é o dinheiro, o último. A última coisa na vida da gente é isso, deveria ser isso, e não a primeira. Não é? Na 64, ele continua. Por outro lado, os tesouros das indulgências são, com mérito, mais populares, visto que fazem do último, quer dizer, o dinheiro, o primeiro. Ou seja, a riqueza material toma o lugar do Evangelho. Ou então, como a gente, não sei se isso era só uma questão do século XVI, agora eu fico pensando, se nós não estaríamos hoje precisando de uma outra reforma. Alguém se candidata a ser um novo Lutero aqui? Porque essa história de trocar o Evangelho por dinheiro, eu não sei não, mas eu acho que às vezes a gente, parece que eu estou voltando aqui no tempo, né? O Lutero é atual porque, infelizmente, o pecado, ele é atual. Ele se atualiza. Então, os tesouros do Evangelho, agora ele vai valorizar e vai fazer o trocadilho. Olha o trocadilho interessante que ele faz. 65, tese 65. Os tesouros do Evangelho são redes com que, desde a antiguidade, se pescam homens de bens. Aí ele diz: os tesouros das indulgências são redes com que agora se pescam os bens dos homens. E vou partir para a última. Com efeito, são de pequeno valor estas quando comparadas com a graça e a piedade da cruz. Então, se a gente considerar a primeira tese, Lutero está partindo do Evangelho e opõe-se a uma relação quantitativa. Vejam só, a relação gerenciada pela Igreja Romana, e essa relação que nós vemos aqui é uma relação quantitativa e objetiva entre Deus e o ser humano. Essa é a relação gerenciada pelo sistema eclesiástico romano. E o que é que Lutero propõe? Propõe uma reforma, quer dizer, um retorno a uma forma inicial que tem em vista uma relação qualitativa, não quantitativa, e uma relação não objetiva por meio de sacramentos, por meio de um terceiro elemento, mas uma relação pessoal com Deus. Relação essa mediada pela gratia Dei, ou seja, graça de Deus. Na sua tese número 1, Lutero recorre ao Evangelho, que chama ele, na tese 62, de verdadeiro tesouro da Igreja, onde a autoridade apostólica resiste ao início da atividade messiânica de Jesus, inaugurador do Novo Testamento e portador da boa notícia para um povo sofrido e frustrado com as monarquias que haviam passado. Essa é a história de Israel, não é? Então, o reino ou reinado de Deus, Deus aqui tido como sumo bem, ou maior bem que se pode desejar, porque é uma coisa interessante. Você veja quando as pessoas correm, deixa eu fazer uma parada aqui para comentar uma coisa. Quando as pessoas correm atrás de bens, elas vivem com medo, as pessoas vivem com medo primeiro porque de não alcançar determinados bens materiais que acham que são necessários. Quando essas pessoas alcançam esses bens, vivem com medo de perdê-los, ou seja, a gente parece que vive sempre com medo. Então, o único bem que você não pode perder, que ele é imutável, que ele é indestrutível, que não perece no tempo, é exatamente Deus. Por isso que eu chamo de sumo bem, como Agostinho chamava, estou aqui recorrendo a Agostinho, e dizendo que o reinado de Deus, ele se aproximou segundo a promessa profética, onde Deus prometeu no passado que iria Ele mesmo reinar no meio do seu povo, e superando assim a frustração com as monarquias anteriores. E para participar dos benefícios do reino, o que é que cabe ao indivíduo? Na tese de Lutero, cabe arrependimento, a contrição ou a tristeza pelo pecado, e crer no Evangelho. Tal crença, segundo Lutero, consiste numa conversão a Deus, uma mudança de mente, uma mudança na estrutura de valores, onde os bens inferiores não devem mais tomar o lugar dos bens superiores. Que entenda bem que o nosso problema do pecado é também uma desordem de amor. A carta a Timóteo fala um pouco nisso aí, sobre o amor ao dinheiro e tal, o amor mal direcionado, eu diria assim. Que existe no pensamento de Lutero, que é um legado agostiniano, Deus é o sumo bem, depois o ser humano, depois os bens inferiores, animais, coisas, etc.
Então, o que é que o pecado faz? O pecado, ele subverte essa ordem. Ele coloca Deus, e a gente vê hoje muito isso, como se Deus estivesse a serviço dos bens. As pessoas procuram Deus porque, na verdade, não desejam Deus por Deus, mas procuram Deus para alcançar bens através do poder de Deus. Não é a questão da relação, entendeu? Que está em voga aí. É a questão da posse, da vida nesse mundo livre de dificuldades. E cá para nós, eu não sei como é que um cristão vive nesse mundo sem dificuldades. Primeiro porque a gente tem uma sensibilidade maior para o pecado, não é? Às vezes as pessoas chegam para mim, mandam mensagem: olha, vamos lutar contra o Congresso, está para passar essa lei sobre isso, não sei o quê. Eu disse: eu não sei porque que esse pessoal acha que a gente vai viver num mundo aqui, onde as leis estão todas a nosso favor, onde tudo está... Eu não entendo que perspectiva é essa, não é? Isso aqui não é o céu. É preciso deixar muito claro que o mundo que a gente está não é o céu, não é? Então, o que é notável aqui nessa... deixa eu falar sobre a tese 31 também, é o seguinte: é que essa crença, segundo Lutero, que o indivíduo participa dos benefícios do reino pelo arrependimento, consiste numa conversão a Deus aderindo a Cristo como único mediador e assumindo um programa de vida penitente. Foi a tese 31 que nós citamos aqui. Até que sejam consumadas, olha só, todas as promessas feitas por Deus em Cristo. Então a fé está exatamente na expectativa também da esperança. Ou seja, nós não temos a realização de todas as promessas nesse momento. Aqui é notável a origem da tensão que levaria a uma inevitável ruptura com o sistema eclesiástico romano. Após o Concílio de Trento, que ocorreu entre 1545 e 1563, desde que sejam entendidos dois pontos aqui. Ou seja, a ruptura ocorreu sim, não que Lutero inicialmente pretendesse, mas ela ocorreu, porque era um desdobramento inevitável agora. Lutero terminou sendo só uma canalização de um processo que não tinha como ser evitado. E aí ele pagou o preço. Entendeu? Não é que o mérito tenha sido dele, mas ele canalizou os anseios da população, do povo sofrido dele, porque Lutero foi pastor. É uma diferença de Calvino muito grande. Lutero foi pastor, e a gente, como pastor, a gente tem uma dificuldade. Eu acho que um dos maiores desafios como pastor tem é não se envolver com os problemas do seu rebanho, não é? Porque você sofre com a pessoa, não é? É difícil. Acho que é um desafio muito grande. São as dificuldades que eu mesmo não consigo, pessoalmente, nunca resolvi isso. Nunca resolvi isso. Eu fico dizendo para mim mesmo: olhe, não fique doendo com a pedra que está no sapato do outro, que o outro não está gritando. Eu digo isso para mim, digo para minha esposa: daqui a pouco eu estou fazendo isso. Eu sei que não é o caminho melhor, mas a gente sente. A pessoa está indo para um caminho que vai para a destruição. Você está vendo o negócio lá na frente e não consegue ficar assistindo, calado. Entendeu? Aí a gente paga um preço. Os dois pontos que eu quero chamar a atenção para entender a ruptura inevitável, e estou aqui já caminhando para o final, é o seguinte: crer no Evangelho implica em não ter o que fazer. Atenção aí nesse ponto, porque a gente acha que o ativismo é a causa da nossa salvação, mas não é. A gente age por causa de uma salvação que a gente já tem, e a gente se incomoda exatamente com o sofrimento das pessoas, com a ignorância, com a cegueira. Então a gente vai atrás disso, mas não é porque a gente vai fazer alguma coisa para ser salvo. Crer no Evangelho implica em não ter o que fazer para receber o perdão de nossos pecados. Aqui eu estou usando no plural, pecados como desdobramento do pecado, como separação de Deus. Porque a igreja romana, ela trata de pecados no plural, por isso que ela pode perdoar um aqui e outro ali, em função dela entende o pecado como quebra de um mandamento, seja eclesiástico
ou mosaico. Enquanto que a gente entende pecado reformado, nós reformados entendemos pecado como uma condição de separação entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem, certo? E os pecados são, na verdade, consequências dessa condição, da falta de comunhão com Deus, ou seja, do dar as costas a Deus. Segundo, a vida penitente não consiste em atos prescritos pelo sacerdote, como eu falei, a fim de alcançar absolvição e libertação, e sim mortificação da natureza carnal. Claro que isso é um ponto que a gente deve esclarecer. Aguarde um pouquinho aí. Primeiro ponto, voltando à questão, vou esclarecer, vou abrir esse aqui do crer no Evangelho. Esse primeiro ponto encontra ressonância no ensino paulino aos Efésios. Ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio ou mediante o quê? A fé. Não é isso? Isso não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então, só lhe deu glória. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, na verdade é uma abertura também, guarda uma relação com o versículo 5. Depois vocês podem ver aí nas nossas Bíblias. O apóstolo afirma que a salvação é inteiramente uma obra de Deus. Atenção aqui. É uma doação do seu infinito amor. E quando eu coloco infinito aqui, eu quero dizer amor não mensurável, porque isso se opõe exatamente à perspectiva de uma relação quantitativa. Quando a gente fala na infinitude de Deus, a gente está falando que não dá para se relacionar com Deus mediante uma relação quantitativa. Você não tem como mensurar. A gente chama isso em matemática incomensurável, certo? Ou não mensurável. Você não se pode medir os atributos de perfeição de Deus, a sua justiça, a sua bondade. A gente sempre escreve isso com letra maiúscula. Bondade com B maiúsculo é Deus, é atributo de Deus, certo? Justiça com J maiúsculo é atributo de Deus. Amor com A maiúsculo é atributo de Deus. Claro que a gente encontra também apoio disso, para isso nas Escrituras, tá certo? Então veja só, doação do infinito amor implica no seguinte: qual é a parte que cabe ao homem? A parte que cabe ao ser humano é indicada pelas palavras mediante a fé, exatamente como está definido em Hebreus, como eu falei, capítulo 11, verso 1. É preciso que a gente tenha como fundamento, né, das coisas que não se vê e certeza daquelas que se esperam, a palavra viva de Deus. É pela fé na promessa de Deus que exatamente nós somos salvos, né? Por isso que a Bíblia diz, Paulo faz uma interpretação interessante quando ele diz que nós somos filhos de Abraão nesse sentido, não é isso? Por que a gente é filho de Abraão nesse sentido? Porque a gente crê na promessa, né? No caso aqui, a promessa nossa está em Cristo. Daí a afirmação exclusiva que se tornou um dos pilares da reforma, a de que somente a fé, ou sola fide, justifica a entrada do ser humano no reino de Deus. Então, a causa dessa entrada, ela também é exclusiva. Quer dizer, se existe um exclusivismo em termos de meio, existe um exclusivismo na entrada, que diz o seguinte: somente a graça, ou seja, sola gracia, no intuito de retirar qualquer mérito do ser humano. Logo, segue-se que a glória pela salvação do ser humano é devida somente a Deus. Só lhe deu glória. Nessa linha, Lucas registra o evento, o advento de Cristo, quando ele diz que os pastores ouviram, lá em Lucas 2, os anjos cantando, não é? Glória in excelsis Deo, segundo a Bíblia Latina, que é a que Lutero estava usando para exatamente esclarecer ao Papa. Glória a Deus nas alturas. E é interessante a gente ler o resto do versículo, porque muita gente troca assim: paz na terra aos homens de boa vontade. Não é assim não. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. É assim que é a tradução correta. Preste atenção, não é aos homens de boa vontade, é a boa vontade de Deus para com os homens, certo? Senão a gente desmancha tudo isso aí,
Tá? Então, cuidado no próximo Natal, tá? Vamos dizer certo. Certo, ministro? Gostei, viu? A musiquinha aí. Não vou falar em línguas não, né? Deus me livre. Olha, só o que está escrito. O apóstolo Paulo, ele reitera essa questão central na carta aos Gálatas. A gente falou aqui que ele escreveu aos Efésios. Ele diz: sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Olha só o referencial que a gente tem. Qual é o único referencial que nós temos de fé para nós? A de Cristo. É interessante quando a gente fala fé em Cristo, e às vezes a gente esquece a fé de Cristo, né? Na condição humana, o modo como Cristo agiu. Ele deixa para a gente também um referencial de ação mediante a fé. Certo? Então vamos pensar nisso também. Não há problema nenhum. Termos fé em Cristo, nas suas promessas, mas observar a fé de Cristo. Porque ter a fé em Cristo enquanto promessa como elemento divino, mas ter a fé, observar a fé de Cristo enquanto condição humana, tá certo? Porque não faz parte da nossa confissão de fé, né? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, não é isso? Então, da parte do homem, ninguém, mas ninguém mesmo, a não ser que estivesse sem pecado, poderia restaurar a si mesmo ou a outra pessoa. É o caso do Cristo. O único sem pecado. Sola Christus. Tá? Era capaz de restaurar a si mesmo ou a outra em uma posição aceitável perante Deus. Isso nos leva ao segundo ponto que eu falei, para fechar: natureza carnal. Veja, eu vou usar aqui uma expressão um pouco, talvez até pesada, e eu corro um risco muito grande, às vezes, das pessoas não entenderem isso no primeiro momento, porque ao mesmo tempo que a gente deve amar a si mesmo, que é uma recomendação de Cristo, tá? Ele fala, qual é o maior dos mandamentos, né? Vamos recordar: amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? E ao próximo como a si mesmo. Quando é que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Quando eu coloco como prioridade da vida me conduzir a Ele. E quando é que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? É quando eu ajudo, auxilio ou oriento o meu próximo a se conduzir a Deus. Então, dizer que é preciso que a gente olhe para a gente com uma certa tristeza, embora sendo criatura de Deus, não é por ser criatura de Deus que não é o motivo da tristeza, é pela condição de pecado. Então, quando Lutero enfrentava uma luta consigo mesmo, e como deve ter sido grande essa luta dele para afirmar diante de autoridades eclesiásticas que ele não poderia ir contra, ele não queria nem poderia ir contra a consciência dele, tá? Era dizer que Lutero lutava contra si mesmo numa natureza que, pela lei do menor esforço, levava ele a abrir mão de tudo que ele estava, vamos dizer, defendendo naquele momento, em nome de uma melhor conveniência, de ele se dar bem, de manter as coisas numa boa, digamos assim, como estava. Então Lutero dizia que é preciso, de certo modo, um ódio a essa natureza carnal. A gente precisa reconhecer que a nossa natureza, a nossa condição de pecado, não é uma coisa aprazível. Então, a condição carnal aqui, me permita aqui fechar aqui nesse ponto, já que eu estou caminhando, já fui avisado lá, com 8 minutos, eu acho. Na exegese agostiniana, e eu estou falando isso porque eu fui resgatar isso, porque Lutero, como eu disse, tinha uma formação agostiniana, né? Carne aqui, no sentido também que o apóstolo Paulo usa, não significa a substância física, certo? O músculo. Alguns mais, outros menos músculos, certo? Essa substância física, ela é boa, porque tudo que Deus criou viu que era bom, certo? Então vamos
eliminar esse elemento. Carnal, na verdade, é a condição de decadência do ser humano afastado de Deus. Ou seja, o ser humano é um bem médio, porque ele, por um lado, ele experimenta necessidades concretas, como os animais, mas, por outro lado, ele tem o seu espírito que se comunica com Deus. É um ser de alma racional. O animal não tem essa condição, certo? Aliás, só o ser humano é capaz de louvar a Deus, de cultuar, de lhe prestar culto. Se você encontrar uma girafa de joelho, é porque ela está bebendo água. Certo? Um cachorro também. Então, é o conceito de queda. Eu não falei que tem o bem maior, o bem médio e os bens inferiores? Muito bem. Então, o ser humano, na queda, quer dizer, ele olha para baixo. Ele vai amar o que é inferior e dar as costas para Deus. Chama-se aversão a Deus. Agostinho chamava aversio Dei. E o que é a conversio Dei? A conversão a Deus, exatamente você voltar-se, você partir do bem superior para saber usar os bens inferiores em favor do seu semelhante. A condição carnal, ela não olha para o semelhante, ela olha para si. Quem vive na carne, vive na condição da pura necessidade. É isso que quer dizer o sentido carne, certo? Vive apenas para as suas necessidades, ainda que sejam inclusive temporais, principalmente essas. Então, põe tudo a serviço dos próprios desejos e interesses, seguindo o egoísmo, que é a fonte do pecado original. E quando o indivíduo volta-se para si mesmo, afastando-se de Deus, torna-se fraco, debilitado, como uma unidade psicofísica, que não é bom separar alma e corpo, tá bom? Vamos falar numa unidade psicofísica aqui, do ser humano. Mas aí você diz assim, como é que a decisão de afastar a Deus, de se afastar de Deus, implica numa decadência física? Aí eu vou lembrar da musiquinha que foi feita aqui, se Deus me livre responder isso. Eu tentar responder isso aí. Como é que uma decisão a nível de espírito afeta o meu corpo em termos de morte? Mas eu vou só dar uma pista, tá certo? Vou dar uma pista. Quando alguém decide fazer uma greve de fome, isso não é uma decisão? E o que é que vai acontecer com o seu corpo, né? Ele vai ficar debilitado, certo? Então, não é que seja estranho decisões que levam à decadência corporal. Portanto, de certo modo, embora tenhamos um mistério aí, é que quando o ser humano dá as costas a Deus, um pecado adâmico, tá? Alguma coisa acontece com a sua natureza física, certo? Viver, então, somente em necessidade, que o ser humano é um misto de liberdade e necessidade. Deus não tem necessidade, diz o livro de Atos, não é como se ele precisasse de alguém que lhe servisse alguma coisa, certo? Então, na verdade, Deus é pura liberdade. E os animais inferiores só têm necessidades. Eles agem só por necessidade. Nós somos bem médios. Então, quando a gente cai para o nível da necessidade apenas e deixa o nível da liberdade. Mas isso já implicaria outra discussão que fica para outro dia. A questão da liberdade e da necessidade, tá certo? Eu fechando aqui, portanto, quando o indivíduo volta-se para si, afastando-se de Deus, torna-se fraco, debilitado, como unidade psicofísica. Mas a questão central é, como se distingue a condição do cristão em relação à do pagão? Quem não é cristão? Ou seja, como é que é a minha condição em relação a uma pessoa com quem eu trabalho lá, que não é cristão? Certo? A resposta é, não é pela natureza, é pela dádiva do Espírito, que opera as virtudes que se opõem aos vícios. Essa é a graça medicinal, tá? Que eu falei. Nós estamos como no hospital, certo? Todos estamos doentes. A diferença é que o cristão, ele está sendo tratado. Ele está sendo tratado mediante a graça de Cristo, a graça medicinal, a curadora, a restauradora. Agostinho comparava, e Lutero vai confirmar, a ideia de um vulcão, um magma de um vulcão, que está lá se mexendo, mas ele vai caminhando e vai esfriando até atingir a sua forma final. Aí ele se estabiliza.
Então, nós estamos em processo. É como se a criação que Deus idealizou, o seu pensamento, o verbo que se fez carne, estivesse caminhando para uma situação da sua condição final, tá? E agora tratando mediante o pecado. Por isso que Paulo vai dizer sobre a restauração, toda a criação geme e está aguardando a restauração dos filhos de Deus. Enfim, a graça medicinal mostra sua força, porque semelhante a um doente que, reconhecendo os limites de sua natureza enferma, clama por um médico. Essa é a nossa condição, a de estar clamando a Deus diante das situações difíceis. Vamos clamar a Deus, vamos recorrer a Ele para poder fazer um bom uso das coisas aqui. Está claro que só resta ao ser humano, ciente da sua natureza caída, clamar, como Paulo clamava: quem me livrará desse corpo de morte ou do corpo desta morte? Segue-se o remédio. Paulo responde: graças a Deus por Jesus Cristo. Não é? Então, mais uma vez, só lhe deu glória. Assim, depois da ressurreição de Cristo, há dois modos de vida: na carne ou no espírito, que se excluem mutuamente. E o cristão que vive no espírito é o penitente, quer dizer, é aquele que está engajado na luta contra a concupiscência, que é a tendência para atender os sentimentos egoístas, recorrendo à graça de Cristo, que é necessária para se viver bem. Vive bem quem está a caminho da felicidade, certo? Eis aí um motivo pelo qual Agostinho afirma que deseja viver com seus concidadãos junto a Cristo. Então, nós entendemos aqui por que é que, nesse sentido da relação pessoal com Deus, qualitativa e não quantitativa, tá certo? Da justificação pela fé e não pelas obras, que é diferente. Tiago, quando fala das obras, ele fala das obras que são consequências da fé. Ninguém pode dizer tem fé e não faz o bem ao seu semelhante, mas são as obras da lei que Lutero critica. Trata-se de uma divisão infeliz, eu não tenho dúvida, do cristianismo, não desejada por Lutero. Entretanto, de modo profético, ele não poderia negar que, acima dos bens mutáveis e sensíveis, capazes de nos conduzir eventualmente ao erro, há uma realidade imutável, inteligível, da qual o ser humano participa. Participamos da verdade, com V maiúsculo, que é Deus, é a verdade, para conhecer as regras da ação, como agir. Participamos do amor, como eu falei, com A maiúsculo, Deus é amor, e da justiça, para amar ordenadamente, na ordem correta as coisas, primeiro a Deus, depois o semelhante, fazendo o bom uso das coisas, e justamente da bondade também, para ser bom e feliz. Felicidade nesse mundo eu não posso garantir ainda, certo? Nesse estágio que nós estamos. Mas viver bem, auxiliados pela graça de Cristo, isso é possível. A igreja vive bem porque caminha rumo à felicidade, tá? E acho que a igreja reformada caminha melhor. Então, e que tal participação no amor, na justiça, na verdade, se dá pela graça de Deus. Portanto, Deo soli glória, né? Glória somente a Deus, e que Ele nos abençoe. Nós vamos ter a oportunidade de ver neste momento as perguntas que foram encaminhadas ao Marlisson Rego, é isso? Bem, a primeira pergunta que nos chegou fala sobre o Salmo 148. Eu havia dito que só o ser humano, entre todas as criaturas, é a criatura capacitada para louvar a Deus e prestar culto a Ele. No Salmo 148, o irmão pergunta, com base no Salmo 148, louvai ao Senhor desde os céus, louvai nas alturas, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão no céu. A pergunta é,
como só o ser humano é capaz de louvar, se o Salmo 148 registra que outros elementos criados louvam a Deus. O próprio Salmo 148, eu peço à irmã ou ao irmão que encaminhou a pergunta, que observe no versículo de número 13, onde diz que a sua glória, ou seja, a glória de Deus, está sobre a terra e o céu. Então, entendemos que glória aqui de Deus, sua em hebraico é Shekinah, significa referência aos atributos superiores de Deus, sua infinitude, sua onisciência, e como Criador, tudo que foi criado aponta para Ele. Não é? É como se você olhasse para um quadro de um pintor e você diz assim: este é um Picasso. Não é? Quando a gente olha uma obra de uma escultura, essa escultura é um Rembrandt, e nós sabemos que toda a criação ela aponta, quando nós procuramos observar a ordem das coisas, as flores, tudo que existe, as estrelas, e nós sabemos que ser humano nenhum podia produzir isto. Né? Então, dizemos que a criação, ela, como elemento inferior, ela aponta ou sugere ao homem a existência de um ser superior como Criador, né? Que é digno de toda a glória. Então a glória aí está presente na criação. Então quem diz isso é o salmista: louvai todas as coisas. Então é porque o salmista lê na criação, né, referências ao Criador. No final das contas, né, quem está louvando aqui, na verdade, é o salmista. E ele está aproveitando a criação para exaltar o Criador, coisa que a criatura inferior não pode. Okay. E muito obrigado pela pergunta. A diferença que eu falei entre pecado na estrutura eclesiástica romana e pecado no pensamento da Reforma. Nós falamos que Lutero se opõe nas suas teses a um relacionamento quantitativo entre Deus e o ser humano. Então, para a igreja, para a estrutura romana, fala-se em pecados do plural quantitativamente, porque se refere a atos que correspondem a uma quebra dos mandamentos divinos ou dos ensinos da igreja, certo? Mas do ponto de vista da Reforma, não se fala em princípio de pecados no plural. Nós falamos em pecado como a condição de separação entre o ser humano e Deus. Então, do ponto de vista da Reforma, pecados cometidos por alguém são consequências, na verdade são atos que derivam dessa condição de aversão a Deus, do chamado dar as costas a Deus e atentar somente para os elementos inferiores. Portanto, a ideia de pecado para a Reforma é uma ideia qualitativa, né? Eu sei que muitos ensinam às crianças aquela famosa musiquinha: pecado, pecadinho, pecadão. Mas isso é mais uma influência nossa do legado católico do que praticamente protestante.